cada bradesquiano acreditasse que ele estaria quase que vamos dizer, numa organização familiar e empresarial simultaneamente, não é? É como isso acabou impedindo o Bradesco de renovar os seus quadros dentro de uma lógica de avanço das técnicas de comunicação, dentro das técnicas de informática bancária. Não é? É muito interessante isso, e foi por essa iniciativa que eu acabei indo buscar esse livro hoje. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mencionar isso depois, não é? Mas o Bradesco, não é? Eu digo no livro, vejamos um exemplo capaz de ilustrar o processo de negociação da lealdade, da humildade e do respeito ao princípio da hierarquia nas organizações formais, em troca não apenas da garantia do emprego, mas principalmente da possibilidade de promoções paulatinas, porém seguras. Trata-se da seguinte declaração de princípios, escrita pelo funcionário do Bradesco, de próprio punho, de uma grande organização financeira brasileira, por ocasião de sua primeira promoção. Quer dizer, todas as vezes, quando eu fiz a pesquisa, em que esse funcionário do Bradesco era promovido pela primeira vez, não é? Ele fazia uma declaração com o próprio punho, e o papel tinha o logotipo do Bradesco e a estátua de um burro de carga e de uma velha locomotiva. Não é? E ele escrevia o seguinte relatório, a seguinte compromisso com o Bradesco. Eu, fulano de tal, prometo solene e fielmente, com otimismo e entusiasmo, que seguirei e defenderei os princípios que a seguir declaro. Primeiro, prometo amar o Brasil, dedicando-me integralmente a ele e trabalhando sempre mais e melhor até onde minhas forças permitirem. Segundo, prometo colocar os interesses públicos e os do banco e os das demais organizações Bradesco acima de meus próprios interesses. Terceiro, prometo, dentro da convicção de que só o trabalho produz riquezas, agir com plena dedicação ao mesmo, com todo o meu amor, minha disciplina e minha justa humildade. Quarto, prometo respeitar e manter o princípio da hierarquia, condição essencial, quer no Estado, na família e na sociedade, para o aprimoramento do homem. Quinto, prometo, com os mais sinceros sentimentos de amor à pátria e inspirado sempre nos princípios cristãos, colaborar para a formação de um Brasil melhor, através das fundações mantidas pelo Bradesco e associados, educando, alimentando, curando, vestindo, formando melhores técnicos e, dentro das possibilidades permitidas, promovendo oportunidades aos brasileiros desafortunados que, através dos tempos, pela inconsciência de alguns e pela indiferença e criminosa omissão de outros, ainda não puderam sair da miséria do analfabetismo. Sexto, prometo dedicar-me às atividades construtivas e de bem coletivo, entrosadas com aquelas que o banco vem mantendo, ou com outras, porém com a aprovação do Conselho de Administração da instituição. Se eu quiser trabalhar dentro de ajuda ao próximo, eu tenho de pedir uma autorização do Conselho de Administração do Bradesco. Sétimo, prometo responder moral e materialmente, pelos eventuais e involuntários erros que vier a cometer. E oitavo, prometo tratar a todos com urbanidade e respeito, principalmente os mais humildes funcionários do Bradesco. Vocês vão perceber, tem um último item aqui. Prometo total integração à filosofia de vida e de trabalho do Bradesco, respeitando e fazendo respeitar seus estatutos e regulamentos internos, bem como os de seus associados. Vocês vão ver por que isso é importante na aula de hoje. Bom, já comecei a dar aula. Essa é uma aula em que eu pretendo discutir com vocês fortemente a questão da, vamos dizer, vinda de Weber, a questão da ética de convicção e da ética competente, levando àquilo que a gente pode chamar de uma razão cínica, converter a razão, vamos dizer, o conceito que nós temos de razão moderna numa razão que vai se tornando cada vez mais cínica, do qual esse documento do Bradesco serviu como exemplo nesse trabalho que eu escrevi há 40 anos. Eu tomo como ponto de partida, na aula de hoje, a ideia weberiana, não é? Do mundo contemporâneo, do mundo moderno, melhor dizendo. Ele vai morrer em 1920. E ele, na Primeira Guerra, vai deixar a universidade, vai administrar um hospital, e, a partir daí, ele percebe a importância do que é a burocracia, do que é a organização empresarial, que é uma organização hospitalar, e começa a trabalhar com a teoria da burocracia. E, portanto, nesse momento, não é,
nós vamos perceber que o Weber começa a discutir o que é a ética de convicção e o que é a ética de responsabilidade. Isso, essas duas éticas, segundo ele, numa situação típica e ideal, deveriam funcionar equilibradamente uma com a outra, o que geraria, não é, o homem que ele chama de autêntico, e, ao mesmo tempo, ele também está falando que o mundo moderno é o mundo da ciência. O mundo da ciência é o mundo do desencantamento, o desencantamento das relações afetivas, das relações passionais, das relações tradicionais. Não é? Portanto, ele vai começar a discutir agora a questão da burocracia, a questão da razão técnica, a questão, vamos dizer, da expansão do sistema estruturado sob a forma de uma empresa, de um hospital, de uma organização burocrática, de uma máquina na administração pública. Ele vai discutir exatamente a partir da ideia de desencantamento, vai partir exatamente a partir da ideia de burocratização. Quer dizer, no primeiro momento, ele não tem uma noção, vamos dizer, crítica do que é a burocratização. A burocracia, no primeiro momento, é vista por ele como uma forma de organização racional que, de certo modo, distribui o trabalho por critérios de especialização e torna a organização produtiva mais eficiente. Não é? Então, ele vai, num determinado momento, trabalhar com essa ideia de racionalidade, racionalização, desencantamento, dominação legal e racional, né? E vai trabalhar, acima de tudo, com um conceito-chave, que esse conceito é desenvolvido a partir da noção de racionalidade. Ele diz, a racionalidade é quando nós temos consciência daquilo que nos motiva. Nós sabemos que somos motivados por um valor que se justifica por meio de uma ética de convicção de natureza pessoal, mas ela também tem uma segunda dimensão. Essa racionalidade pressupõe a regra do jogo político, a regra de uma interna de uma organização burocrática, o regimento, como nós estamos vendo nesse documento do Bradesco e coisas do tipo. Não é? Então, ele vai dizendo o seguinte, a racionalidade é um conceito-chave para nós entendermos o mundo moderno. A racionalidade é um conceito-chave para nós entendermos um mundo desencantado. O mundo desencantado é o mundo da ciência, não é? Então, a racionalidade pressupõe, como o conhecimento básico do mundo da ciência, ela pressupõe pelo menos quatro implicações. Ela tem quatro implicações. Em primeiro lugar, a racionalidade implica a matematização progressiva do conhecimento e da experiência do homem na vida social moderna, não é? Ou seja, a racionalidade tem uma dimensão científica baseada na matemática, na matematização progressiva do conhecimento e da experiência que nós temos em organizações formais. Em segundo lugar, a racionalidade implica a organização da vida, a organização da burocracia, a organização de uma estrutura escolar, de uma estrutura hospitalar, de uma estrutura administrativa do Estado, a partir de uma noção de ciência, ou seja, a ciência da administração. A ciência da administração. Em terceiro lugar, a racionalidade implica a impessoalidade e a competência técnica. Ou seja, eu não quero saber quem está exercendo um cargo. Eu sei que ele exerce um cargo, eu sei que ele é humano, mas, acima de tudo, eu responderei a ele, se eu for subordinado a ele, trabalhando na perspectiva de que ele tem um cargo, ele é competente para usar esse cargo, e a relação que ele vai manter comigo é baseada no critério de impessoalidade e no critério de competência técnica. Traduzindo, ele nunca será meu amigo, eu nunca serei amigo dele, a nossa relação será uma relação burocrática e funcional, tomando como ponto de referência a impessoalidade e a competência técnica. E a quarta questão que ele levanta a partir da noção de racionalidade é a capacidade que nós temos de trabalhar com abstrações e a capacidade que nós temos de trabalhar nas organizações burocráticas, nas organizações formais, com a ideia de sistematização, com a ideia de regramento, com a ideia de distribuição das tarefas a partir de critérios de especialização. Portanto, quer dizer, quando ele trabalha com a noção de racionalidade, racionalidade para ele é um conceito que implica, primeiro, matematização progressiva do conhecimento e da experiência no âmbito de uma organização formal. Segundo, organização da vida a partir da ciência. Terceiro, os especialistas, somos todos especialistas da organização formal, porque trabalhamos com impessoalidade e com um critério de competência técnica. Quer dizer, nós exercemos um papel técnico, outros exercem um papel técnico, do fato de todos exercerem
funções que dependem uma das outras é que nós temos a eficiência da organização burocrática, e nessa eficiência da organização burocrática nós temos uma hierarquia de chefia. Essa hierarquia é preenchida a partir de um critério de abstração, quer dizer, eu não sei quem é a figura humana do chefe, mas eu tenho de somar as ordens do chefe, aceitar as ordens do chefe a partir de um critério de competência técnica. E, a partir daí, então, nós vamos ter um sistema de dominação baseado o tempo todo em regras, o tempo todo em códigos como esse que eu mencionei, esses códigos que nós vimos aqui na organização do Bradesco. Recentemente, ainda na sexta-feira, eu trabalhei no projeto da Fundação Getúlio Vargas sobre a redação de uma política de inclusão, de diversidade, de direitos humanos para a Fundação Getúlio Vargas. E, surpreendentemente, eu fui perceber, para tentar me inspirar, eu fui perceber que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem uma estrutura de diversidade quase idêntica ao do Pão de Açúcar, o qual tem uma estrutura de política de identidade idêntica à do Banco Itaú, o qual tem uma estrutura de identidade quase igual à das fundações sociais vinculadas a herdeiros dos bancos Itaú, do Banco do Unibanco e coisa do gênero. Ou seja, quer dizer, há quase que uma sistematização do ponto de vista das organizações no que se refere às políticas de diversidade. Isso é fruto dessa tendência que Weber vai ensinar, vai mostrar na transição do século XIX para o século XX, depois, na Primeira Guerra, de ter administrado um hospital e ter percebido, portanto, o que é uma organização burocrática, não é? A teoria da burocracia. Ele é um dos pioneiros da teoria da burocracia. A partir daí, ele vai distribuir essa noção de racionalidade em dois ângulos. Ele vai ver essa noção de racionalidade a partir de um ângulo formal e a partir de um ângulo que ele vai chamar de um ângulo material. A racionalidade formal no mundo moderno, a racionalidade formal numa organização burocrática, numa universidade, por exemplo, num hospital, por exemplo, num banco, por exemplo, a racionalidade formal tem as seguintes características, diz ele, não é? Primeiro, parou. A racionalidade formal tem as seguintes características. Primeira característica é que ela é uma ação social sempre comandada por regras. Quer dizer, a racionalidade formal implica regra, ela implica norma, ela implica burocracia, ela implica uma distribuição do trabalho, não é? Por critérios de competência, de funcionalidade e de experiência. Portanto, a primeira característica da racionalidade formal é que a ação social é sempre comandada por regras. A segunda característica é de que essas regras são regras que podem ser codificadas, não é? E esses códigos nada têm a ver com códigos éticos ou religiosos. Uma das razões pelas quais eu já disse a vocês isso, eu entrei no Itaú, foi quando o Itaú comprou o Banco da América e o Itaú criou um sistema de circulares internas para gerir o banco, não é? Ou seja, uniformizar o fechamento de uma agência depois do expediente, uniformizar as regras internas de contabilidade, uniformizar as regras de atendimento dos clientes, independentemente das regiões de todo o Brasil. E eu tive exatamente de produzir um sistema de circulares que fosse capaz de fazer tudo isso, não é? Foi neste momento que eu comecei a me preocupar com isso. Foi nesse momento, em 1972, que eu abri caminho depois para ir 3 vezes estudar nos Estados Unidos e caminhar nesta linha. Inclusive, estou trabalhando com material que eu fui recuperar de lá atrás, não é? Então, vejam, o que eu estou querendo dizer, a ação social é sempre comandada por regras. Essas regras sempre são codificáveis, e esses códigos nada têm a ver com os códigos éticos e religiosos. Esses códigos são códigos semelhantes a um código civil, esses códigos são códigos semelhantes a um código de direito, não é? A diferença é que eu tenho códigos jurídicos e eu tenho códigos que têm uma dimensão jurídica, mas são internos para garantir a organização formal de de um banco que tem alguma coisa como 120 mil funcionários e tem uma atuação não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, em vários países, e ele é administrado a partir desses códigos, a partir desse sistema de circulares que vai desde a questão da segurança bancária até a questão dos acionistas, ou como se relacionar com questões de aumento de clientela e coisa desse tipo, não é? Portanto, a ação social é sempre comandada por regras, essas regras são sempre codificáveis,
códigos, e esses códigos nada têm a ver com os códigos éticos ou religiosos. São códigos gerais, são códigos impessoais, são códigos abstratos, são códigos pensados como direito, como códigos universais dentro da jurisdição, por exemplo, interna de um banco, ou dentro da jurisdição interna de um Pão de Açúcar, ou mesmo do BNDES. Não é? O BNDES também tem a sua estrutura de circulares, o Pão de Açúcar tem a sua estrutura de circulares, os bancos, as seguradoras têm a sua estrutura de circulares, e por aí vai. As empresas automobilísticas também têm, e por aí vai. Não é? Portanto, esses códigos são códigos gerais, são códigos impessoais, são códigos abstratos e são códigos universais. Em quarto lugar, o método de interpretação desses códigos, o método de leitura desses códigos, é o método de natureza lógico-formal. Nesse sentido, não é? A ação racional é o modelo de maior certeza e segurança da vida social. Por isso, a ação racional baliza o sistema produtivo, propicia cálculos e transforma a calculabilidade numa das condições básicas de expansão do capitalismo. Não é? E, nesse sentido, os códigos são racionais, e a razão que está por trás dos códigos se vê como uma razão neutra, se vê como uma razão tipificante, se vê como uma razão instrumental, ela se vê como uma razão kelseniana. Não é? Ela se vê como uma razão de natureza, de caráter kelseniano. É um código neutro, é um código integrado por normas que se pretendem neutras, tipificantes de comportamento, normas instrumentais dentro do padrão kelseniano. Não é? Essa é a ideia que vocês têm. Quando eu fiz esse estudo me levou a conhecer, por exemplo, algumas entidades americanas, a mesma coisa, a mesmíssima coisa. A autoridade do Vale do Tennessee foi uma das coisas que eu vi, o funcionamento de algumas universidades, como Columbia, a mesma coisa, não é? O funcionamento do Departamento de Estado e do Judiciário americano. Ou seja, independentemente de nós termos máquina pública ou máquina privada, a administração, as estruturas organizacionais, as matrizes organizacionais, são matrizes que, do ponto de vista de uma racionalidade formal, têm essas características que eu mencionei. A ação social é sempre comandada por regras, essas regras são codificáveis, esses códigos nada têm a ver com os códigos éticos ou religiosos, esses códigos têm a pretensão de serem gerais, mesmo sendo códigos internos de uma organização empresarial, eles têm a pretensão de serem códigos gerais, impessoais, abstratos e universais. O método de interpretação é lógico-formal e a ação racional é o modelo de maior certeza e de maior segurança da vida social moderna. Por isso, ele baliza, não é? A ação racional baliza o sistema produtivo. A calculabilidade é uma das condições básicas da expansão capitalista. A razão, não é? Na ação racional formal, a razão se vê como neutra, ela é tipificante, ela é instrumental, ela pode ser comparada àquela razão pensada por Hans Kelsen, não é? No entanto, a ciência política vai descobrir um paradoxo do ponto de partida de Weber, não é? Weber vai ter um paradoxo. Qual é o paradoxo, não é? Todo ponto de partida de uma organização formal tem um componente de racionalidade material. Por mais que eu tenha uma estrutura de racionalidade formal, o ponto de partida é sempre uma decisão de natureza material. Quer dizer, ou seja, quando se foi criado um banco, a decisão de se criar um banco, antes de se criar a estrutura de circulares do banco, antes de se criar o estatuto do banco e o regimento do banco, houve uma decisão política que não era justificada naquele momento, não podia ser justificada naquele momento por uma razão jurídica, e sim por uma razão material, ou seja, qual é o objetivo de um banco? Qual é o objetivo do banqueiro? Ganhar dinheiro. Qual é o objetivo, por exemplo, de uma estrutura escolar? Não trabalhar com ensino e coisas desse tipo. Eu assisti, já disse isso a vocês, durante algum tempo, um curso de ciência política e de sociologia na Fundação Getúlio Vargas. No tempo que eu estudava direito, eu tinha minha namorada, que hoje é minha mulher, e ia buscá-la na Fundação Getúlio Vargas e, ao mesmo tempo, acabava chegando mais cedo, exclusivamente para assistir às aulas de ciência política e para assistir às aulas de sociologia. E tanto as aulas de ciência política, mas principalmente as aulas de sociologia, eram aulas dadas a partir da teoria weberiana de burocracia, a partir da teoria da organização burocrática
trazida para os Estados Unidos por Talcott Parsons e depois travestida, não é? Essa ideia de uma teoria burocrática travestida como o elemento básico de um curso de sociologia dentro das escolas americanas de administração de empresas, não é? E a Fundação Getúlio Vargas era algo nesse sentido. Então, nesse sentido, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que há um paradoxo na racionalidade formal de uma organização burocrática, não é? Todas as vezes, para se constituir, essa organização formal acaba se sustentando em alguns pilares materiais, não é? Por exemplo, trabalho livre, a ideia do trabalho livre, a ideia de uma empresa particular, a ideia da propriedade privada, a ideia do concurso público e do princípio meritocrático na administração pública e coisas do gênero. Não é? Todas as vezes em que eu constituo uma organização formal, a minha primeira decisão é uma decisão de natureza material, de natureza substantiva. Não é? A partir dessa natureza é que eu vou começar, então, a propor a codificação interna a partir de um critério de racionalidade formal numa organização burocrática, seja ela uma fundação filantrópica, seja uma máquina administrativa, seja uma organização bancária, etc., etc. Desse modo, a racionalidade formal se converte em condição fundamental para, primeiro, um cálculo de meios e fins. Segundo, um cálculo de custo-benefício. Não é? Então, num primeiro momento, o que nós vamos ter de começar a pensar é que a razão que está por trás de uma organização burocrática, a ação racional, nos permite trabalhar com cálculo de meio e fim, nos permite trabalhar com a ideia de custo-benefício. Segundo, nos permite trabalhar com a ideia de rentabilidade, cortar gasto, não é? E, ao mesmo tempo, racionalizar as atividades para diminuir custo e gerar lucro, ou seja, promover a acumulação. Terceiro, nós podemos pensar em estratégias de maximização dos meios de produção. Maximização dos meios de produção. Em quarto lugar, nós podemos promover também, por meio de uma racionalidade formal no meio de uma organização burocrática, um controle crescente das singularidades em nome de uma integração sistêmica, ou seja, da integração de todos os atores que constituem uma determinada organização, seja ela uma organização pública, seja uma organização filantrópica, seja uma organização do terceiro setor, seja uma organização da iniciativa privada. Em quarto lugar, nós podemos também maximizar os meios de produção e promover essa integração sistêmica a partir de um desenvolvimento tecnológico. E, em quinto lugar, nós podemos também, com isso, expandir, não é, o domínio formal burocrático que prevalece no âmbito de uma organização. Vejam, quando eu me refiro à organização financeira, eu me refiro a um banco, eu me refiro a uma organização que lida com dinheiro. E, portanto, ela tem de ter, não é, uma série de controles até para evitar determinadas questões que são, vamos dizer, muito sensíveis à ideia de furto, na medida em que os bancários lidam com grandes quantidades de dinheiro. Portanto, vejam, quando eu menciono, não é, que a racionalidade formal se converte em condição fundamental para cálculo de meios e fins, de custo-benefício, para rentabilidade, aumento da rentabilidade e acumulação, para maximização dos meios de produção, para o controle crescente das singularidades em nome de uma integração sistêmica, para o desenvolvimento tecnológico e para a expansão do domínio formal burocrático, o que eu quero dizer é que tudo isso é fundamental para uma gestão eficiente. Eu vou dar um exemplo de como isso é importante, não é? Isso aconteceu também com o Bradesco, e isso aconteceu com um funcionário do Bradesco, um gerente, cuja mulher foi atingida por um câncer brutal, e ele, não tendo condição para bancar o hospital para a mulher, ele foi desviando dinheiro da agência até o momento em que, vamos dizer, a mulher faleceu. E aí ele diz, procura um advogado. Esse advogado era um grande criminalista, depois foi deputado, foi presidente do PMDB, Oscar Pedroso Horta, e ele disse, olha, doutor Horta, eu tirei R$1 milhão, na época era $1 milhão, uma coisa assim, da agência do Bradesco. Eu tenho medo de ser preso, eu tenho medo, etc., etc., queria fazer um acordo, né? Queria devolver parte desse dinheiro, porque a maior parte desse dinheiro eu gastei na saúde da minha mulher. E qual foi a reação do advogado criminalista Oscar Pedroso Horta? Ele disse, o senhor vai retirar, o senhor vai roubar mais $1 milhão. Ele falou, como? Eu estou me sentindo muito mal, eu estou querendo devolver o que eu tive. Eu falei, nós vamos fazer a sua defesa e vamos fazer um acordo com o Bradesco. Agora, a estratégia é que o senhor vai roubar mais $1 milhão do banco. E confie no que eu estou fazendo, não é? Aí, simplesmente, ele faz, não é, aquilo que o advogado Oscar Pedroso Horta pediu,
roubou mais 1 milhão, ou se apropriou de mais 1 milhão, deixou aquilo no lugar onde não poderia ser, o Bradesco não teria acesso. Aí o Oscar Pedroso Horta vai ao Bradesco, conversa com o diretor jurídico, conversa com a Madura Guiar e disse: um funcionário de vocês roubou de vocês 2 milhões de dólares. Ele quer um acordo, ele quer devolver uma parte do dinheiro, não quer ser punido, ele tem uma razão para explicar, era a razão familiar dele. Não é? Então, ele propõe um acordo. Ele roubou 2 milhões, ele devolve 1 milhão. Não é? E, com isso, ele conseguiu que o banco não processasse aquele bancário, que ainda devolveu daquele primeiro milhão mais uns 200 mil reais. Vejam, o que eu quero mostrar é que tudo isso acontece. Não é? E, na medida que essas coisas acontecem dentro de um banco, a estrutura, não é, lógico-formal do sistema de regras internas tem de ser extraordinariamente bem feito a partir, como eu disse, dessas características. Cálculo de meios e fins, custo-benefício, rentabilidade, acumulação, maximização dos meios de produção, controle crescente das singularidades em nome de uma integração sistêmica, desenvolvimento tecnológico da organização, expansão do domínio formal burocrático da organização. A técnica, diz Weber, a técnica racional, né, é livre de valores, significa a separação do homem dos instrumentos da produção. Não é? Vejam, a técnica racional livre de valores, quer dizer, uma técnica livre de valores, não é? Significa a separação do homem dos instrumentos de produção. O homem se subordina às necessidades técnicas. A ação social somente tem lógica dentro de uma estrutura. Não é? Weber faz uma separação entre o que é o mundo da ação social e o que é o mundo da estrutura. Não é? A ação motivada por um valor sempre se dá dentro de uma estrutura. Não é? Quando eu falo em ação motivada por um valor, Weber vai estar lembrando da importância da liberdade, da importância do diálogo, da importância do livre jogo de mercado e dos problemas que nós temos quando vivemos agindo a partir dos nossos valores, com homens que agem a partir dos seus respectivos valores na vida social. Portanto, no exercício da minha liberdade, no meu exercício das minhas atividades dialógicas, na minha atuação como no mercado, seja como professor, seja como jurista, seja como advogado, não importa, não é? Eu sempre trabalho lidando com problemas. Agora, eu tenho de pensar que eu exerço essa liberdade dentro de uma estrutura. E essa estrutura é uma estrutura codificada. Essa estrutura é uma estrutura que se baseia numa lógica formal. E, portanto, ela se baseia, não é, naquilo que nós podemos chamar de uma integração sistêmica. Nós vamos integrar as nossas funções dentro de um sistema. A ESA tem um sistema de funcionamento, a USP tem um sistema de funcionamento, o meu prédio tem um sistema de funcionamento. Quer dizer, nós vamos, dividindo as funções, nós vamos planejando as funções, nós vamos normativizando as funções, nós vamos fixando metas para o exercício dessas funções, nós vamos fixando penalidades para aqueles que eventualmente não cumprirem as suas funções. Isso significa, portanto, que eu vou ter a necessidade de um trabalho de codificação, e nesse trabalho de codificação há sempre um que, vamos dizer, fala por último. Há sempre o último que fala por último, há sempre uma pessoa que fala por último e que toma uma decisão definitiva. E essa decisão daquele que é o presidente de um banco, por exemplo, o presidente da República, por exemplo, ele trabalha a partir, não de um diálogo, mas ele trabalha a partir de um monólogo. Quer dizer, quando ele fecha a questão, a partir daí ele trabalha com uma estrutura monológica, ele dá as decisões, ele não mais dialoga, não é? Lá embaixo nós podemos dialogar para discutir o que é melhor para o exercício de uma determinada função, tendo em vista os interesses maiores da organização. Mas no momento em que o princípio da hierarquia, na cúpula, fecha uma decisão, toma uma decisão definitiva, essa definição é objeto de uma estrutura discursiva de natureza monológica, não é? E a partir daí nós vamos ter o quê? A estrutura burocrática se caracteriza pela integração sistêmica, ela se caracteriza pelo monopólio na decisão definitiva daquele que a dirige e também por um processo de regulação intervencionista. Quer dizer, todas as vezes em que eu tenho um sistema, não é, codificado dentro de uma organização, eu tenho também, o tempo todo, uma intervenção da cúpula na lógica cotidiana de funcionamento daquela máquina burocrática. Eu posso, de certo modo, cobrar responsabilidades. Eu posso pagar, não é, um PLR quando eu tenho lucros e resultados, mas eu tive um empenho do grupo, mas também eu posso punir. Não é? Então, é essa a ideia que vocês vão percebendo que a teoria da burocracia vai se inspirando em Weber e vai se desenvolvendo. Um sistema desse tipo, para se constituir, ele vai também depender de uma série de critérios para poder funcionar no seu dia a dia. O primeiro desse critério é a ideia de seletividade.
Quem é que ele vai selecionar? Não é? Eu fui selecionado para ir aos 20 anos trabalhar no Itaú e sair de lá com mais de 60 e não sei quantos anos. Passei 41 anos da minha vida no Itaú. Eu era aluno do segundo ano da faculdade de Direito e nunca imaginei trabalhar num banco. Não tinha a menor ideia de que um dia eu trabalharia num banco. Existem critérios de seletividade que nós temos para constituir, não é, um hospital, para constituir uma organização burocrática, seja ela, como eu disse, pública, privada, ou confessional, ou assistencial. Segundo, nós temos de trabalhar com uma capacidade de abstração. Terceiro, temos de trabalhar com uma capacidade de generalização. Em quarto lugar, temos de trabalhar com uma capacidade de articulação lógica. Em quinto lugar, temos de trabalhar com uma capacidade de persistência e de adaptação. Em sexto lugar, temos de trabalhar com uma capacidade operacional. Temos de ser capazes de lidar com a questão da operacionalidade. Não é? Temos de trabalhar com a ideia de operacionalidade. Com isso, o que eu quero dizer é que a burocracia, a organização formal, busca orientar a sua ação de acordo com critérios totalizantes, de acordo com critérios globalizantes, de acordo com critérios planejadores, de acordo com critérios lógico-formais. Essa é a ideia da razão. A ação racional é uma ação que trabalha com base em códigos. A ação racional trabalha com códigos hierarquizados, trabalha com regras. Não é? Assim, a razão se torna técnica. A razão da burocracia é uma razão que se torna técnica. O homem age dentro de uma burocracia a partir dos critérios que eu mencionei. Cálculo de meios e fins e custo-benefício, rentabilidade e acumulação, maximização dos meios de produção, controle crescente das singularidades em nome da integração sistêmica, o desenvolvimento tecnológico. Tudo isso, não é, vai pressupor, como eu disse, seletividade, abstração, generalização, articulação lógica, capacidade de persistência e adaptação e capacidade operacional. Isso vai fazer, portanto, que a razão jurídica, a razão burocrática, a razão organizacional se torne uma razão de natureza técnica. Ela vai se tornar uma razão calculista, ela vai se tornar, não é, uma razão técnica, calculista, tipificada, possibilitando o controle sobre a natureza, possibilitando a organização dos homens que sejam reduzidos ao papel de agentes produtivos, como coisas, propiciando a disciplina do tempo e do espaço, propiciando a produção de uma vida social disciplinada. Deste modo, a razão se traduz sob a forma de um projeto histórico-social. No mundo moderno, no mundo desencantado, a vida do homem é uma vida racional. Não é? E essa vida racional se rege por critérios de natureza técnica. Daí a importância de uma ética de responsabilidade. A ética de responsabilidade é a ética das regras do jogo. Seja o jogo dentro da iniciativa privada, seja o jogo na economia de mercado, seja o jogo jurídico, seja o jogo democrático, seja o jogo na própria lógica operacional da administração pública. Portanto, vocês estão percebendo claramente que quanto maior é a evolução do capitalismo, maior é a evolução da ciência, maior é o alargamento das fronteiras do conhecimento, maior é a ideia de uma ação racional, de uma ação técnica, que tem, como eu disse, estas características que eu mencionei. Cálculo de meios e fins e custo-benefício, rentabilidade e acumulação, maximização dos meios de produção, controle crescente das singularidades em nome da integração sistêmica, desenvolvimento tecnológico e expansão do domínio formal e abstrato. Tentem puxar essa discussão para a atividade no campo do direito. Vocês vão ver que isso também está presente, não é? Está presente no âmbito do judiciário, na organização burocrática do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos grandes escritórios americanos de advocacia que operam hoje, dos escritórios brasileiros que operam na perspectiva de um escritório americano e coisas do gênero, não é? Portanto, a razão se torna técnica, ela é calculista. Ela, por ser calculista, propicia o controle sobre a natureza, a organização dos homens como coisas, a disciplina do tempo e do espaço, a produção de uma vida social disciplinada, de tal maneira que a razão se traduz sob a forma de um projeto histórico-social do mundo moderno. As disciplinas, não é? Vamos dizer, ao disciplinar a liberdade, ao disciplinar a vida do homem, não é? Na vida social, a razão técnica, não é? É obrigada a restringir certas atividades do homem.
Quer dizer, ou seja, para que o homem possa ser livre, ele tem de abrir mão, em alguns momentos, de parte da sua liberdade. Essa é a ideia robesiana, não é, que nós vamos desenvolver do ponto de vista de uma racionalidade administrativa. Quer dizer, se eu quiser levar uma vida em que eu tenha os meus valores respeitados, em que eu seja respeitado como cidadão, eu tenho de respeitar o próximo como cidadão. Eu não posso ter uma liberdade absoluta. Eu tenho de aceitar as regras do jogo. As regras do jogo implicam uma certa liberdade jurídica, que é uma liberdade, em algum momento, cerceada, ou disciplinada, ou regulada, ou controlada por códigos. Não é? Portanto, não é? Ao disciplinar a liberdade, neutralizando parte dessa liberdade para garantir a outra parte da liberdade, a razão técnica é obrigada a justificar as restrições que impõe. Ou seja, num determinado momento, ao justificar, não é? Porque, num determinado momento, uma Constituição tem uma exposição de motivos, ou uma lei tem uma exposição de motivos, essa é uma estratégia que vai, segundo Weber, não é? Fazer com que o legislador tente convencer, tente persuadir o legislador de que aquela restrição à liberdade é a melhor saída para proteger o que resta de liberdade ao cidadão. Não é? Então, nesse sentido, é justamente aí que nós temos um problema complicado. Nós estamos falando numa razão técnica, e num determinado momento, a razão técnica vai restringir liberdade. Num determinado momento, a razão técnica vai impor certos comportamentos obrigatórios. Quando eu sofri agora, no final do ano, uma cirurgia, eu passei 4 dias no Einstein e eu pude sentir claramente como é que aquilo funcionava do ponto de vista de uma organização burocrática. Era uma coisa impressionante, eu tinha de dizer a minha data de nascimento a cada 5 minutos, e aquilo era checado permanentemente, e a pessoa já ria, já sabia, e ela própria já dizia, eu já sei a sua data de nascimento, mas eu era obrigado a repetir aquele procedimento. Não é? Bom, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, num determinado momento, nós temos aí um começo de um risco que vai se revelar um risco muito grande. Não é? Mas eu estou aqui trabalhando exatamente com essa pequena sutileza. Ao disciplinar a liberdade, neutralizando-a, não é? Neutralizando a liberdade absoluta, a razão técnica é obrigada a justificar as restrições que ela impõe. É justamente aí que ela, a razão técnica, ela começa a se perverter. Ela começa a se perverter como princípio de autoridade. Ela começa a se perverter porque nós vamos criar uma série de mecanismos, para, a partir do princípio de autoridade, na cúpula de uma organização funcional, e disseminando aqueles valores, fazendo com que as pessoas internalizem aqueles valores da empresa, que elas vistam, aspas, a chamada camisa da empresa, não é? E, a partir daí, elas não perguntem por que é que elas têm de cumprir aquela regra. O que se espera é que elas cumpram aquela regra, é que elas não perguntem por que aquelas regras foram feitas, para que elas não perguntem qual é o sentido daquelas regras, é simplesmente no sentido de fazer com que essas regras sejam internalizadas. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhei com essas questões weberianas, não é, eu fui convidado por uma organização que pertencia à família dona do Walter Salles, não é, do embaixador Walter Salles, do Unibanco, não é? E foi em Angra dos Reis, e eu confesso a vocês que eu fiquei horrorizado com o que eu assisti. Eles contrataram algumas pessoas para trabalhar com técnicas motivacionais dos diretores daquele grupo. Era uma entidade que pertencia ao conglomerado do Unibanco, mas não era o Unibanco. E, de repente, eu vi coisas absolutamente lamentáveis. Não é? Esses técnicos eram quase que humilhados. Desculpem, esses diretores dos bancos eram quase que humilhados. Eles tinham de descobrir onde foi, em 30 segundos, onde foi escondida uma bolinha de gude no hotel em que eles estavam. E alguns entravam por debaixo do sofá, por debaixo da mesa, alguns eram humilhados. Era uma coisa absolutamente, vamos dizer, lamentável. Não é? E eu comecei a olhar aquilo, eu tinha de fazer uma palestra, não motivacional, mas uma palestra sobre a estrutura. Viriam as eleições presidenciais, e eu tinha de fazer uma previsão de eleição, como se daria aquela eleição, mas fui assistindo aquilo e fui percebendo que quanto mais eles se sentiam envergonhados, pior eles eram avaliados. Ou seja, os melhores avaliados eram aqueles que faziam justamente o que os humilhava. Não é? Naquele momento, eu peguei depois um carro e vim para o Rio de Janeiro, peguei no Santos Dumont, a primeira coisa que eu fiz foi vir lembrando do Weber, do que eu ouvia nas aulas da Fundação Getúlio Vargas do Weber. Não é? Como é que nós podemos trabalhar exatamente com uma representação imaginária do real para servir ao exercício de uma dominação?
Naquele caso, era uma dominação de cima para baixo, uma dominação da presidência das organizações do Unibanco, não é? Que procurava fazer com que o seu pessoal vestisse a camisa. Da mesma maneira como o Bradesco tem esse regimento para o pessoal dele, de baixo nível funcional, vestir a camisa. Né? Eu prometo amar o Brasil, dedicando-me integralmente a ele e trabalhando sem mais e melhor, até onde as minhas forças permitirem. Quer dizer, vejam, eu estou lidando com um trabalhador que tem para trabalhar 8 dias com mais 2 horas extra. Aqui não. Aqui vocês estão percebendo claramente que eu estou transformando aquele trabalhador que tem o direito do trabalho para uma espécie de uma exploração contínua, não é? Eu prometo amar o Brasil, dedicando-me integralmente a ele e trabalhando sempre mais e melhor até onde as minhas forças permitirem, não é? Prometo colocar os interesses públicos, os interesses do Bradesco e os interesses das organizações Bradesco acima dos meus próprios interesses pessoais. Acima dos meus próprios interesses pessoais. Prometo, dentro da convicção de que só o trabalho pode produzir riquezas, agir com plena dedicação ao mesmo, com todo o meu amor, minha disciplina e minha humildade. Quer dizer, eu não sou cidadão, eu sou humilde. Não é? Então, nesse momento, o que é que eu começo a perceber? Eu começo a perceber a perversão dessa razão técnica. Eu começo a perceber que essa razão vai se prostituir. Eu começo a perceber que essa razão vai se tornar uma razão técnica, porém uma razão técnica com fins imorais. Quer dizer, os seus instrumentos são instrumentos que valorizam a ética exclusiva de convicção. Aquela ética maquiavélica, como vai dizer o Weber, em que os fins justificam os meios, não é? Em que eu vou fazer o papel de uma pessoa humilhada, não é? Para vestir a camisa da empresa, não é? Eu já assisti várias vezes essa ideia de vestir a camisa da empresa em organizações para as quais eu prestei consultoria, não é? Vejam, com isso, o que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que a razão vai, de alguma forma, não é? A razão vai se tornando um princípio, ela vai se corrompendo, ela é um princípio de autoridade que vai se corrompendo. Ela vai se tornando uma representação imaginária do real para servir ao exercício de uma dominação. Não é? Ela vai atuar como um corpo sistemático de representação e de formas que nos ensinam a conhecer, a agir e a nos comportar. Quer dizer, todo ano o Bradesco faz esse tipo de uma solenidade no estádio de futebol. Quer dizer, é uma forma que ele tem de fazer o pessoal vestir a camisa da empresa. Ou seja, não é servir, fazer com que esse pessoal vá servindo ao exercício de uma dominação. É recorrer a uma razão técnica que vai atuando como uma representação do imaginário do real, fazendo com que a pessoa se despersonalize. Não é? Fazendo com que a pessoa seja apenas e tão somente um operário que se vê no outro também, um operário dentro daquilo que na época a gente chamava de um trabalho de natureza fordista. Não é? Portanto, nesse sentido, a razão vai se tornando, não é? Razão burocrática, razão técnica, vai se tornando um corpo sistemático de representação e de formas que nos ensinam a conhecer e a agir. O nosso discurso, o discurso racional, o discurso da razão técnica, que pretende, não é? Ele pretende anular as diferenças entre pensamento e engendrar uma lógica de identificação contínua, não é? Ou seja, eu vou transformar o trabalhador de uma grande empresa, ou o trabalhador da administração pública, alguém que pense da mesma maneira, alguém que fale a mesma linguagem e alguém que olhe a realidade e veja a mesma coisa. Ou seja, eu vou pasteurizar, eu vou sensibilizar, mas pasteurizando, neutralizando a capacidade de indagação, neutralizando a capacidade de fazer perguntas que estejam fora dos manuais, que estejam fora das circulares. Não é? Nesse sentido, é que eu começo, portanto, a identificar como essa razão técnica vai se corroendo, como ela vai se prostituindo. Não é? Naquele momento que nós vamos começar a perceber, nesse momento, é exatamente isso. Não é? Quanto mais eu subo, quanto mais eu chego na hierarquia da empresa, mais a gente percebe que o departamento de pessoal, o departamento de recursos humanos tem técnicas de motivação. Mais eu percebo que na política nós vamos chamar de uma lógica de dominação, não é? Mais eu vou percebendo a vontade das elites, como é que as elites manipulam as suas bases, não é? Eu começo a perceber que essa crescente tendência da razão a ir se pervertendo tende a abolir as diferenças, tende a ocultar as contradições, tende a neutralizar as tentativas de interrogação, ou seja, eu vou começar a perceber que estas circulares, estes
movimentos que a gente vê dentro das empresas, dentro das organizações formais, dentro das organizações burocráticas, caminham nessa linha. Claro, Chaplin, eu estou pensando exatamente nos tempos modernos do Chaplin. Não é? Claramente, é isso, vocês têm toda a razão, o colega que colocou o Chaplin dizendo isso. Com isso, o que é que nós percebemos? Não é? Nós percebemos que o homem acaba sendo aprisionado. Não é? O trabalhador acaba sendo aprisionado. O burocrata, o administrador público, acaba sendo aprisionado pelas exigências de um modo de vida organizado tecnologicamente e burocraticamente. Quanto mais nós nos inserimos num padrão de vida organizado tecnológica e burocraticamente, mais nós nos despersonalizamos. Mais nós nos despersonalizamos. Vejam, eu quero lembrar para vocês a importância do crachá, que, num determinado momento, hoje vale muito mais em termos de cidadania organizacional do que, por exemplo, uma carteira de identidade. Né? Se vocês quiserem entrar numa grande organização burocrática, seja a Volkswagen, seja um banco, vocês vão ter de ter uma carteira funcional ou vocês não entram. Não é? Muitas vezes vocês vão ter cédula de identidade retida, ainda que isso seja proibido por lei. Não é? Vejam, o que eu quero é que vocês vão começar a perceber que vai surgindo, não é, sem que a gente perceba, um autoritarismo difuso, e este autoritarismo difuso vai, num determinado momento, levando a razão a se perverter. Não é? A razão técnica, não é? Enquanto uma razão que vai se ideologizando, atua como uma pauta legitimadora. A legitimidade aí é encarada na perspectiva da eficiência e da produtividade. Este tipo de razão, em suma, acaba com qualquer discussão sobre valores superiores, acaba com qualquer discussão sobre valores morais. A questão que se coloca é, não é? Como é que nós produzimos melhor? Como é que nós cortamos gastos? Como é que nós conseguimos cortar gastos? Como é que nós podemos manipular preços? Como é que nós podemos distribuir os resultados aos trabalhadores? Como é que nós vamos fazer esse tipo de cálculo? Quer dizer, o tempo todo eu vou começar a perceber que aquela razão, que era uma razão técnica, vai se tornando uma razão dominadora. Ela vai se prostituindo e vai se tornando uma dominação, vamos dizer, uma razão dominadora. Ela vai nos tornando, vamos dizer, verdadeiros autômatos do ponto de vista da produção de natureza fordista. Não é? A razão técnica, portanto, enquanto ideologia, atua como uma pauta legitimadora. Legitimidade aí encarada na perspectiva da eficiência e da produtividade. Este tipo de razão acaba com qualquer discussão sobre valores superiores. O que prevalece aí é uma ética de convicção extremada, e essa ética de convicção se sobrepõe à ética de responsabilidade, à ética dos meios, à ética dos direitos, à ética do respeito ao próximo. Não é? A segurança jurídica vai se tornando cada vez mais instrumental. Não é? Ela vai sendo substituída, a segurança jurídica vai sendo parte de uma segurança organizacional. Essa segurança organizacional, não é? Ela vira um fim em si. Ela busca um fim em si, que é o lucro, que é a exploração, a dominação. Nesse momento é que nós pertencemos, portanto, que a razão tende a se tornar tecnocrática. A razão prostituída é a razão tecnocrática. E essa razão tecnocrática é uma razão pervertida, é uma razão que tem uma tendência a se prostituir. Ela se vincula ao poder político e econômico, ela deixa de ser emancipada, ela torna repressiva e deixa de ser libertadora. A razão racional numa empresa muitas vezes é repressiva e deixa de ser libertadora. Ela se torna ideológica e deixa de cultivar sua autonomia. Ela se torna monológica e, portanto, ela se torna tecnocrática. Ela se torna cínica, desprezando as normas, desprezando a vivência dos sujeitos e o ajustamento dos meios com os fins. A razão cínica procura fazer da realidade existente a instância normativa da realidade social. É a razão que confessa conhecer os fundamentos violentos da vida social, mas afirma que não há outra saída. A razão cínica é aquela que diz que ou trabalhamos dessa maneira ou temos, não é, disrupção. Ou trabalhamos dessa maneira ou temos desordem. Ou trabalhamos dessa maneira ou não conseguimos produzir, não conseguimos sobreviver a uma linha de mercado. Esse tipo de discurso, essa razão cínica,
É uma razão que vai prevalecendo nas burocracias empresariais, vai prevalecendo nas burocracias escolares, nas burocracias hospitalares, nas burocracias militares, nas burocracias sindicais, nas burocracias culturais, nas burocracias partidárias, ou seja, nas organizações complexas, não é? Nas burocracias. Não é? É um discurso impessoal com base no princípio da autoridade científica. Né? É uma razão cínica que pressupõe um sistema de autoridade fundado no princípio da hierarquia. Né? Nas organizações, há tantos discursos competentes quanto lugares hierárquicos cujos ocupantes têm autorização para falar e transmitir ordens e os degraus inferiores. Ou seja, quando nós olhamos uma organização formal, nós vamos perceber que ela é hierárquica. E nós vamos perceber que os chefes têm, o tempo todo, não é, são cobrados para fazerem que os seus empregados vistam, não é, a camisa da empresa. Ou seja, nós temos um processo contínuo de razões cínicas que vão se pervertendo, ou de ações racionais que vão se pervertendo, vão se tornando cínicas e vão fazendo com que os chefes nas organizações intermediárias, nos cargos intermediários, também transmitam os valores da empresa para os seus subordinados. Ou seja, aquele é um processo em escala que vai se pervertendo o tempo todo. Nesse sentido, não é? A razão cínica impõe ao homem uma coordenação automática e independente de sua vontade. É uma razão que gera uma perda de liberdade, a pretexto de defendê-la. A razão cínica gera uma perda de liberdade, não é? A pretexto de defendê-la. E com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que a razão cínica é uma razão que, no limite, tem consciência das aporias da modernidade. O que é uma aporia? Não é? Os professores de metodologia, quando vão discutir o que é uma aporia, eles primeiro lembram que é um problema, depois eles lembram que é um dilema, e, em terceiro lugar, eles lembram o que é uma aporia. O que é o problema? O problema é uma questão que tem uma resposta. Não é? Nós temos de perseguir essa resposta. O que é um dilema? Dilema é um problema que tem várias respostas possíveis. Não se trata de descobrir quais são essas respostas possíveis, mas se trata de descobrir qual é a resposta mais adequada para a solução daquele problema. O que é uma aporia? A aporia é um problema que não tem solução, a não ser que eu levante uma nova questão sobre esse problema. A aporia é quando eu não tenho, não é, uma resposta para os problemas. Eu só consigo dialogar com o outro por meio de uma atitude interrogativa. Ele me levanta, outro, não é? Me levanta um problema e eu respondo levantando um problema, problematizando o problema que ele levantou. Nesse sentido, o que eu estou querendo dizer é que a razão cínica tem consciência de que, num determinado momento, não é, nós vamos ter, nas estruturas burocráticas, nas estruturas organizacionais, nós vamos ter uma razão que vai se tornar uma razão racional, no primeiro momento, uma razão técnica, mas que ela, ao tentar impor vontades, ao tentar impor prioridades, ela vai se prostituindo, ela vai se tornando uma ação viciada, uma ação dominadora, uma ação cooptadora, não é? Que está muito mais preocupada com os fins da empresa e com a capacidade do trabalhador fordista de gerir aquilo que dele se espera na empresa, do que respeitar o trabalhador como uma pessoa. Não é? Isso já foi objeto, inclusive, de um debate que eu já disse em aulas passadas, há 2 a 3 anos, aqui no Brasil, com o Valdemar Ferreira Filho, que foi um dos donos do Banco da América, e o Oliveira Viana, que foi o teórico do trabalho, do direito do trabalho para o Getúlio. O Valdemar Martins Ferreira dizia o seguinte: direito privado é contrato. O direito do trabalho é um direito contratual. Não tenho de me preocupar com a figura que vai trabalhar, tenho de me preocupar com o contrato que ele vai assinar. Portanto, ele é apenas uma coisa. Um trabalhador é apenas uma coisa, não tem essa história de ter um direito social. Ele é uma coisa como é um café, como é uma saca de café, ou como é um automóvel. Não é? E Oliveira Viana dizia, não, ele é gente. Não é? É esse o debate que vai ser travado ali nos anos 40 no Brasil. Isso já é um debate que, vamos dizer, Weber é conhecido no Brasil muito depois dos anos 40. Mas aqueles que voltavam da primeira geração de pessoas formadas em administração pública nas escolas americanas, aqueles que vieram fundar nos anos 50 a Fundação Getúlio Vargas e vieram fazer aquele departamento que o Getúlio, em 1940, vai criar para formar a administração pública, esses já vão trazendo a teoria da burocracia que o Parsons vai se inspirar no Weber. Esses já vão fazendo leituras do Weber. Não é? Quando em 1970 e 70, quando eu comecei a frequentar, portanto, 54 anos atrás, a Fundação Getúlio Vargas, como aluno ouvinte, não é? Aquilo era absolutamente novidade. Não é? Aquilo era espantosamente uma novidade. Não é? Então, o que a gente vai começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que a razão cínica, não é, tem consciência das aporias da modernidade.
Quais são essas aporias da modernidade? Quais são os problemas que a modernidade enfrenta para os quais ela não tem solução? Né? Eu não tenho a capacidade de identificar todos os problemas, todas as aporias da modernidade, mas eu fiz aqui uma seleção dessas aporias da modernidade, algumas dessas aporias da modernidade. Uma dessas aporias é a ideia da representação democrática. Uma segunda aporia é a ideia da tecnologia. Uma terceira aporia é a ideia da comunicação. Uma quarta aporia é a ideia de generalização e domesticação dos desejos. Uma quinta, não é, aporia é o consenso, não é? O consenso em torno de determinadas metas. E uma sexta aporia é a própria ideia de cidadania. Há outras, digamos, aporias, mas essas são as aporias que a ciência política e a sociologia política e a sociologia da administração têm trabalhado. A primeira razão cínica é aquela razão cínica, ela tem consciência das aporias da modernidade. A primeira razão cínica é aquela que nós encontramos na representação democrática, não é? Nós olhamos, vocês estão acompanhando o que está acontecendo com o Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, liderado pelo Valdemar da Costa Neto, né? Se vocês perceberem, essa ideia desse partido é claramente uma ideia que prevaleceu num estudo que foi feito há alguns anos atrás, há décadas atrás, pelo Bobbio, ali na altura dos anos 80, transição dos anos 70 para os anos 40, dos anos 80, 70 para os anos 80, não é? No Futuro da Democracia. É um livro em que ele vai chamar muito a atenção para este problema, ele vai trabalhar com Weber, ele vai trabalhar exatamente com a ideia do partido político. O partido político vive de voto, mas na sua estrutura organizacional, ele se deixa levar por assembleias democráticas ou ele se deixa levar pela burocracia. Vejam, quer dizer, o partido político é um partido de representação ideológica, mas no seu cotidiano ele é algo dominado pelos seus próprios burocratas, não é? Pelos seus comandantes internos que não têm voto, ou ele vai depender das suas decisões de um assembleísmo. Tanto no assembleísmo nós temos problema, porque às vezes nós podemos ter alguém que levante e fale racionalmente, mas quase que invariavelmente quem vai dominar uma assembleia política é um carismático. E um carismático, weberianamente falando, é alguém que leva as pessoas a reagirem em função da sua paixão, da sua emoção, do seu impacto. Não é? É isto que eu quero chamar de assembleísmo. Não é? No assembleísmo, nós não temos racionalidade. E no mundo moderno, se eu tenho uma organização formal chamada partido político, esse partido político vai ser regido como? Vejam como é que o partido, o PL, vem sendo, e o partido do Kassab, os dois partidos vêm sendo regidos, não por... Eles compraram o preço do presidente Bolsonaro, porque eles acham que vão trazer voto com o carisma desse homem. Não é? Mas lá dentro aquilo é regido como uma empresa que tem de fazer, tanto de deputados, tanto vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e prefeitos, porque eles vão atingir uma quantidade muito grande do fundo partidário. A mesma coisa, o mesmo tipo de raciocínio é feito pelo Kassab. O Kassab é um político que não exerce mais mandato, não é? O Valdemar da Costa Neto não é mais deputado, eles são gestores, não é? Gestores de partidos políticos, e eles estão exatamente trabalhando com uma ação racional, produtiva, corrompida, não é? Procurando tomar dinheiro a partir de, vamos dizer, de experiências empresariais, de uma gestão empresarial de partidos políticos, para ganhar voto, ganhar mandatos e, com isso, ter um peso maior na retirada do fundo partidário. Essa é uma das questões que o Bobbio coloca, essa é uma das questões mais dramáticas que nós estamos vendo, inclusive nos Estados Unidos, não é? Na eleição americana. Estamos vendo isso aqui no Brasil com toda clareza a partir da eleição deste ano. Não é? Segundo, no campo da tecnologia, não é? Quem é que manipula a tecnologia? E quem é que a conhece e quem é que a desconhece? Porque a manipulação da tecnologia é algo importante para a gente discutir a ação racional, não é? No mundo moderno, no mundo desencantado, não é? Por uma razão muito simples. Quem são os sábios? Quem são os ignorantes? Será que existe essa relação sábio e ignorante, ou será que a gente também coloca no meio, entre o ignorante e o sábio, o sabido, o esperto, não é? O estelionatário? Não é? Essa questão é como é que fica a questão do sábio, do sabido, como é que fica a questão de dominar a máquina, como é que fica a questão dos incultos, como é que fica a questão dos rústicos. Não é? Quando nós olhamos certas políticas educacionais, por exemplo, nos Estados Unidos, quando começou-se a perceber que o processo schumpeteriano de destruição criadora vinha num determinado momento obrigando a uma modernização da legislação americana, as escolas americanas começaram a diminuir
o tempo para se graduar alguém formado em Direito, para que eles se formassem em 2 anos e meio, e aprendessem o direito daquele momento, e depois de mais 2 anos e meio, 3 anos, eles voltavam a fazer um mestrado profissionalizante. Não é? Ou seja, a ideia é, eles voltam mais rapidamente, fazem um mestrado profissionalizante, exatamente porque o que nós estamos tendo aí é uma troca de conhecimentos, uma troca de know-how em função do processo schumpeteriano se tornar, de avanço tecnológico se tornar cada vez mais acelerado. Nós temos também, não é, a questão da comunicação, a das aporias na comunicação. Em que medida, não é, informação também não é formação? Em que medida informação também não é formação? Essa foi uma das questões que eu levantei na minha aula inaugural na Faculdade de Direito, há 2 segundas-feiras atrás, na faculdade, para os alunos que acabaram de entrar na USP. Não é? Um professor que chega e informa, ao mesmo tempo em que ele informa, a maneira como ele se posiciona, a maneira como ele fala, os exemplos que ele dá, são exemplos escolhidos nem sempre por critérios técnicos, muitas vezes por critérios políticos, muitas vezes por critérios preferenciais, muitas vezes por gosto, muitas vezes por manias, mas o fato é que, nesse momento, ele está o quê? Da maneira como ele fala, do exemplo que ele dá, ele está informando, mas, ao mesmo tempo, ele está formando. Né? Eu já disse isso a vocês várias vezes. Quando eu entrei no jornal, era um repórter de 17 anos, trabalhava com um fotógrafo, que era um macaco velho, e o macaco velho me dizia o seguinte: nós estamos aqui em plena ditadura, nós, quando fizemos uma matéria com um general da ditadura, nós o fotografamos de baixo para cima, geralmente a foto sai com ele sendo visto como um brucutu. Não é? Se eu tirar de cima para baixo, sai uma foto mais romântica. Claramente, não é? Quando os militares começaram a perceber isso, eles diziam que os fotógrafos estavam rompendo as regras da fotografia. Nunca teve regra. Né? A fotografia pode ser uma atividade artística, depende de como eu encontrar o jogo de luz, o jogo de velocidade e o ângulo. Não é? Vejam, o que eu quero explicar para vocês é que eu começo a perceber que a razão vai se tornando cínica, né? Na representação, onde eu tenho a aporia do assembleísmo versus burocracia nos partidos, na tecnologia, não é? Quem é que a manipula? Quem é que a desconhece? Quem é o sabido? Quem é aquele que, de certo modo, caminha numa linha mais, vamos dizer, respeitosa moralmente ou não? Ontem, por exemplo, eu recebi uma informação, tenho um irmão que é médico, eu recebi uma informação de que vem agora veio a autorização para que os laboratórios farmacêuticos aumentem o preço dos remédios. Os remédios de consumo contínuo estão fora, estão todos esperando chegar esse dia para serem colocados de volta nas farmácias. As farmácias não têm remédio para vender, esses remédios de duração contínua para vender. Os farmacêuticos estão desesperados porque eles não têm esse tipo de remédio, porque não deixa de ser uma atitude, vamos dizer, maquiavélica, absolutamente racional, para se deixar as pessoas sem esse tipo de remédio de uso contínuo, até chegar com um novo preço. Né? Vejam, esse trabalho também, vocês verificam, essa questão, vocês também verificam na estrutura de comunicação. Informação também é formação. Depois nós temos, não é, além da razão cínica, né, se caracterizando na representação, na tecnologia, na comunicação, nós temos a generalização e a sistematização. Quer dizer, nós temos aí a questão da domesticação dos desejos. Nós temos aí a questão da domesticação dos desejos. Né? Como é que nós podemos nos valer de uma estrutura de comunicação? Como é que nós podemos nos valer de estruturas racionais para lidar com o desejo de consumo das pessoas? Né? Vejam, como eu disse a vocês, trabalhei durante muitos anos como consultor da presidência do Conselho de Administração do Banco Itaú e via, muitas vezes, a questão do marketing. Né? Tenho 2 filhos, os meus 2 filhos são publicitários, e ambos, um fez publicidade, o outro fez a Fundação Getúlio Vargas, ambos fizeram 2 faculdades cada um, mas quando eles fazem publicidade, no caso, hoje eles fazem áudio, produtores de som, mas quando eles fazem os projetos inteiros, né, quando meu filho mais velho ganhou 17 milhões em Cannes, o tempo todo ele andava lendo e comentando e fazendo consultoria com psicólogos e coisas desse tipo para estudar o comportamento do consumidor de determinados tipos de produtos. Não é? Em que medida isso não enseja desejo? Em que medida isso é racional ou isso é maquiavélico? Em que medida isso é justo ou isso é algo horrendo na medida em que eu estou manipulando as vontades? Não é? Eu tenho uma neta de 4 anos, que é um vulcão. Quantas e quantas vezes eu a vejo, não é? Querer comer coisas que a pediatra dela disse que, pelo amor de Deus, não dê batata frita para ela, não dê fandango, não dê batata palha dessas de saquinho e coisas do gênero. Não é? E, no entanto, ela é alucinada por isso
em função daquilo que ela foi vendo nas pequenas televisões, nessas televisões com desenho, né, que ela chama de desenho. Vejam, são estas questões que muitas vezes, né, quero chamar a atenção de vocês. Além da generalização e da sistematização, que são estratégias que levam a aporias que implicam a domesticação dos desejos, nós temos a questão do consenso. Muitas vezes nós não temos consenso, mas nós temos a ilusão do consenso. Como é que se dá essa ilusão do consenso? Essa ilusão do consenso, ela se dá pela, vamos chamar, generalização do dissenso. Ela se dá pela negação da participação efetiva. Quer dizer, quando nós temos dificuldades de obter o consenso, nós temos a bipolarização. Como é que nós saímos da bipolarização? Gerando uma distribuição de, vamos dizer, de dissensos. Quanto mais dissensos eu tenho, quanto mais dissensos eu provoco, eu não tenho situações de polarização. Vejam que a estratégia do Bolsonaro, estava ontem no jornal, a estratégia do Bolsonaro, que foi passada pelo aquele marqueteiro americano, era exatamente que ele polarizasse o máximo possível. Ele só cresceu quando ele conseguiu, embora fosse deputado há 30 anos, ele só conseguiu se vender como alguém novo quando ele começou a polarizar dentro de uma linha de pátria, família, valores, religião e coisa desse tipo. Né? Vejam, o que eu quero dizer é que esta questão é uma questão que cientistas políticos e teóricos formados dentro de uma linha weberiana da organização e da burocracia discutem como aporias. Não é? Depois eu tenho também a questão da cidadania. Como é que eu regulamento a cidadania? Não é? Como é que eu controlo a cidadania? Vejam, por exemplo, quem me chamou a atenção disso foi um cientista político muito competente, já falecido, Vanderlei Guilherme dos Santos, que foi diretor do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, o antigo IUPERJ, que hoje está situado na UERJ, não é? Virou um órgão da UERJ. Ele escreveu um livro clássico sobre o autoritarismo no Brasil, mostrando como é que a legislação trabalhista foi exatamente fruto de uma ação cínica. O Getúlio Vargas dá, não é, os direitos trabalhistas aos trabalhadores, com isso ele consegue a lealdade, ele consegue a simpatia, ele consegue o apoio dos trabalhadores ali na altura dos anos 40 para se manter no poder, mas a pretexto de regulamentar os direitos trabalhistas, ele esvazia os direitos trabalhistas. Ou seja, a pretexto de regulamentar os direitos que ele concedeu, ele esvaziou os direitos que ele concedeu. Ou seja, a regulamentação não passou de um disfarce para esvaziar, para transformar os direitos trabalhistas em, vamos dizer, palavras, mas não em fato, não em realidade. Portanto, a razão cínica tem consciência das aporias da modernidade. Na representação, ela lida com a questão do assembleísmo e da burocracia. Na questão da tecnologia, ela utiliza a tecnologia para manipular desejos. Na questão da comunicação, não é? Comunicar é informar. Formar é também, não é, informar. Informar também é formar, não é? Há a generalização e sistematização que implicam a domesticação dos desejos. Há um consenso no sentido de que quanto menos condições eu tiver para obter o consenso, eu que trabalho no sentido de multiplicar o dissenso. Quanto mais eu multiplico o dissenso, eu tenho aí uma desordem que eu posso administrar. Eu tenho de evitar exatamente a bipolarização. E a cidadania, não é? Quanto mais regulação, quanto mais regulamentação da cidadania, quanto mais é a regulamentação por meio do direito administrativo, mais fácil é eu esvaziar os direitos que foram concedidos, por exemplo, por uma Assembleia Constituinte. A razão cínica afirma ser impossível existir consenso sem autoridade, ordem sem o mínimo de crença, não é? E justificativa sem o mínimo de imaginação manipulada pelos dominantes, sejam eles empresários, sejam eles políticos que controlam a máquina administrativa. Não é? Então, vejam, a razão cínica é uma razão que, no fundo, afirma ser impossível que haja um consenso sem autoridade. Não é? Os cínicos dizem que eu só consigo ter um mínimo de consenso quando eu manipulo a representação, a tecnologia, a comunicação, os mecanismos de sistematização que domesticam os desejos, quando eu trabalho com a generalização do dissenso e quando eu esvazio a cidadania. Não é? Portanto, a razão é cínica quando ela trabalha com a ideia de que não existe consenso sem autoridade manipuladora. Não existe ordem sem um mínimo de crença. Eu preciso de um mínimo de crença. Eu preciso de um mínimo de ilusão, eu preciso de um discurso político, eu preciso de um discurso que seja um discurso enganador, eu preciso de um discurso que seja um discurso carismático, não é? E, ao mesmo tempo, também, eu não consigo pensar em justificativa sem, vamos dizer, imunização reflexiva. Onde eu tenho imunização, onde eu consigo trabalhar no sentido de estimular as pessoas a refletirem, eu não chego a consenso. Portanto, eu tenho de manipular o conhecimento. Não é? Os técnicos de marketing político trabalham exatamente com isso.
Há alguns presidentes de banco que trabalham com essa estratégia, né? São os frutos de marqueteiros, são aqueles políticos que têm, aqueles banqueiros que têm a capacidade de fazer com que os bancários se orgulhem, não é? Eles acham que comendo uma vez um churrasco do Bradesco, lá no estádio de futebol, o Amador Aguiar seria um homem igual a eles, não é? É um pouco essa linha, não é? Portanto, de acordo com a razão cínica, não há como se escapar da domesticação das consciências, não há como se escapar da desideologização dos conflitos, não há como se escapar da generalização do dissenso. Graças a essa razão cínica, as normas não são mais avaliadas pelo seu conteúdo, mas elas são tomadas como interpretativos indiscutíveis. As normas são voltadas a projetos específicos. E é nesse momento que nós vamos começar a perceber que a razão cínica é aquilo que uma professora vai chamar, nos anos 70, chamada Marilena de Souza Chauí, de a razão competente. Esse livro é um livro chamado A Democracia e Outros Discursos. Não é? O primeiro ensaio é um ensaio sobre a razão competente. Não é? Esse é um livro brilhante, eu sou criticado no livro, mas nem por isso o livro deixa de ser brilhante. Ela tem uma formação muito à esquerda, a minha formação é uma formação weisbeberiana, portanto, ela critica o meu olhar weberiano sobre essa questão, e eu também faço uma outra crítica, mas, enfim, somos amigos. O que eu quero dizer é que este livro é um livro brilhante, e este texto é um texto que marcou o debate ideológico, o debate político-ideológico nos anos 70, não é? O que é o discurso competente. E ela vai dizer, a razão cínica é a razão do discurso competente. O que é o discurso competente? É o discurso manipulador. O discurso competente é o discurso manipulador. Se chama, o texto dela se chama O Discurso Competente e Outros Discursos. Não é? O Discurso Competente e Outros Discursos. É um livro, o primeiro capítulo é um ensaio sobre o discurso competente. Não é? É muito bom esse ensaio. Não é? É muito fácil de ser lido. Não é? Então, ela vai dizer, olha, a razão se torna cínica quando nós começamos a manipulá-la com aquilo que eu mencionei logo no início da aula, não é? Quando a razão, de alguma forma, vai se vinculando ao poder político, vai se vinculando ao poder econômico, ela vai deixando de ser emancipada, quando ela se torna repressiva, quando ela deixa de ser libertadora, quando ela se torna ideológica, quando ela deixa de se cultivar a sua autonomia, quando ela se torna monológica, portanto, ela se torna tecnocrática. A razão cínica procura fazer da realidade existente a instância normativa da realidade social. É a razão que confessa conhecer os fundamentos violentos da vida social, mas diz que não tem outra saída. Nós somos violentos, nós vivemos numa sociedade em que tem injustiça, mas não há como não viver injustiça, não há como viver sob o domínio da força, não é? E com isso, a Marilena Chauí vai chamar a atenção para 3 pressupostos, não é? Que estão por trás da corrupção, da corrosão, da prostituição da razão competente. Primeiro é o que ela chama de regra de interdição. Segundo, é o que ela chama de regra de exclusão. Terceiro é o que ela chama de regra, monopólio da informação. Não é? Ela vai dizer, o discurso competente tem 3 características que interagem entre si. Não é? Por que ele é violento? Por que ele é falsificador da realidade? Por que ele é enganador? Não é? Porque ele trabalha com 3 perspectivas normativas. A regra de interdição, a regra de exclusão e o monopólio da informação. A regra de exclusão, desculpem, a regra de interdição, segundo ela, não é qualquer um que pode afirmar qualquer coisa. Não é qualquer um que pode afirmar qualquer coisa. Vejam que esta regra de interdição é uma regra que levou o governo Fernando Henrique a retirar do Congresso a possibilidade de discutir matérias sobre juro, moeda e crédito. E deixou essas matérias sob responsabilidade do Banco Central. E deixou essa responsabilidade no Comitê de Política Monetária do Banco Central. E, a partir daí, as reuniões do Banco Central são opacas, elas não são reuniões transmitidas. Houve um estudo, esse estudo foi feito, quem contou isso foi um ex-presidente do Banco Central, Pércio Arida. Ele se formou no MIT, ele fez duas teses de PhD no MIT, e uma das especialidades dele é a retórica na economia. Quer dizer, como é que o economista se utiliza da retórica, de categorias retóricas, para esconder aquilo que ele está decidindo, né? Vejam, se vocês olharem, vocês vão perceber que toda reunião do Banco Central, que se dá a cada 45 dias, ela gera uma ata, e essa ata é deliberadamente escrita por uma linguagem para que o cidadão comum não a entenda.
Não é? Só quem tem formação econômica e macroeconométrica tem capacidade matemática e econométrica, tem capacidade de entender aquilo. Então, é isto que ela vai chamar. A regra de introdução não é qualquer um que pode afirmar qualquer coisa. Quer dizer, nos meus 4 intermináveis dias no Hospital Einstein, eu percebia, cada vez que eu conversava com o meu médico, e se dava muito bem comigo, eu fui professor da filha dele, eu ajudei a filha dele para Stanford, não? E ele me dizia o seguinte, o tempo todo ele falava na linguagem técnica, ele dizia, se você começar a falar na linguagem técnica, eu vou começar a falar numa linguagem jurídica, que não consegui entender nada, não é? E ele voltava com a linguagem técnica, não é? Vejam, não é qualquer um que pode falar qualquer coisa, não é? Não é qualquer um que pode falar qualquer coisa, não é? Essa é a regra da interdição. A regra da exclusão. Quem não fala a mesma linguagem não é interlocutor. Quem não fala a mesma linguagem não é interlocutor. Eu já disse a vocês que eu tenho mais um irmão que é desembargador, tenho um irmão que é médico e 2 irmãos que são engenheiros. Uma irmã e um irmão que são engenheiros. Quando nós estamos no almoço de domingo conversando, eu converso com o meu irmão desembargador, eles ficam irritados porque eles não entendem a conversa. Agora, quando os meus engenheiros conversam entre si, eu não entendo bolhufas do que eles falam. E quando o meu irmão médico começa a conversar com a mulher dele, que também tem uma formação médica em medicina, não é médica, mas tem uma formação em medicina, é psicóloga, eles falam uma linguagem que eu não entendo. Então, vejam, o que a Marilena está mostrando o discurso competente vai se falsificando e vai se operando, mentindo, vai tentando, vamos dizer, despersonalizar as pessoas, ele vai, de alguma forma, trabalhando nessa linha, como eu mencionei, do Bradesco, não é? Amar o Brasil, dedicando-me integralmente a ele, trabalhando sempre mais e melhor, até onde as minhas forças permitirem, dentro da convicção de que só o trabalho pode produzir riquezas, prometo agir com plena dedicação ao mesmo, com minha disciplina e justa humildade. Quer dizer, eu aceito que eu sou um Zé Ninguém, não é? Eu aceito, não é? Isso tudo vem a partir dessas regras de interdição. A razão cínica é a razão do discurso competente. O discurso é competente porque ele se baseia em regras de interdição, não é qualquer um que pode afirmar qualquer coisa, regras de exclusão. Quem não fala a mesma linguagem não pode ser interlocutor. E a última regra é o monopólio da informação. O discurso científico, o discurso competente, é pronunciado a partir do ponto de vista específico de uma hierarquia funcional. Não é? O discurso competente é pronunciado a partir do ponto de vista específico de uma hierarquia de natureza funcional. Não é? Ou seja, vocês imaginem um desembargador perante um juiz perante um desembargador. Imagine um advogado fazendo uma sustentação perante o Supremo. Me imagine, não é, defendendo esta tese, violência simbólica e eficácia jurídica, não é, para uma banca de titularidade em que havia um presidente da banca, um vice-presidente da banca, que era presidente do Conselho Federal da Educação, que dizia que tudo que eu estava falando não era nada que tenha a ver com direito, e que eu era comunista. Não é? Quando eu dizia, eu não estou citando momento algum nesse texto, eu não estou citando, em momento algum, eu não estou citando Marx, estou citando Pierre Bourdieu e estou citando Weber. Não é? Eu trabalhei em cima de Weber, trabalhei em cima do Pierre Bourdieu. Não é? Vejam, naquele momento, ele disse, aqui, eu sou a última palavra. Ou seja, naquele momento, ele me lacrou como se eu fosse um esquerdista, quando, na realidade, eu estava trabalhando com uma tese claramente voltada à teoria da comunicação e a partir de uma sociologia weberiana da organização. Vejam, portanto, o que eu quero dizer é que a razão se torna cínica quando esse discurso competente é um discurso que não pensa a verdade, ele pensa a mentira sob a forma de uma verdade, ele pensa a mentira sob uma forma de dominação. Não é? Quem mencionou aqui a questão do trabalho fordista do Chaplin está absolutamente correto. Não é? Portanto, a razão cínica trabalha com essas 3 regras. A regra de interdição, não é qualquer um que pode afirmar qualquer coisa. Regra de exclusão, não é? Quem não fala a mesma linguagem não é interlocutor. E monopólio de informação. O discurso competente é sempre pronunciado a partir do ponto de vista específico de uma hierarquia funcional. O discurso competente é, assim, um discurso organizacional e também é um discurso institucional. Ele é um discurso organizacional e é um discurso institucional. Sob a forma de discursos competentes, a razão cínica articula, na vida política, a substituição sobre valores comuns e sobre interesses gerais próprios da vida pública por uma forma de deliberação de questões administrativas regidas por critérios exclusivamente técnicos. Vejam,
o exemplo do Banco Central que eu dei. Vejam a aula da semana passada, quando eu disse que os economistas não levam a sério os juristas, porque os juristas não são capazes de entender a lógica substantiva, a racionalidade material da economia. Não é? E aí vocês vejam o desprezo que muitos economistas têm pelos juristas, e vice-versa, o desprezo que os juristas têm pelos economistas. Não é? Sob a forma de discursos competentes, a razão cínica estimula, na vida política, a substituição da discussão sobre os valores comuns e sobre os interesses gerais próprios da vida política por uma forma de deliberação de questões administrativas regidas por critérios exclusivamente técnicos. Não é? Vejam quando o Paulo Guedes dizia que o pessoal da área de direito não sabia entender o que era economia e os críticos do governo não conseguiam entender o que era uma economia liberal. Não é? É disso que se trata. A política tende a perder espaço e prestígio, ou seja, ela não é mais considerada um locus onde estão em jogo problemas de natureza prática. Pelo contrário, hoje, graças a essa tecnologia de debates, graças aos truques, graças às novas técnicas de marketing político, etc., etc., graças àquelas que eu chamei ali de aporias, não é? Entre elas aquela aporia entre tecnocracia dos partidos e assembleísmo, não é? O que nós estamos percebendo claramente hoje é que, para serem resolvidos, os problemas da política exigem despolitização da esfera pública. A política, uma vez tecnicizada, é matéria para os especialistas, é matéria para os políticos, matéria para os especialistas. Não é? Aos políticos resta apenas e tão somente o papel da divulgação daquilo que os marqueteiros ensinam ou escrevem, trabalho de mobilização e trabalho de estabilização. Houve um momento em que, quando meus filhos nasceram, eu precisava ganhar um pouquinho mais. E comecei a fazer discursos para alguns políticos. Era engraçadíssimo fazer discursos para políticos semi-analfabetos. Né? Me vingava, às vezes, fazendo algumas citações em latim, eu ria daquilo. Mas eu escrevia discursos para candidatos a deputado, candidatos a senador, candidatos a prefeito, candidatos a governador. Né? Eles não entendiam absolutamente nada do que eles estavam lendo. Não tinha lá a frase, eu já dizia para eles, eu grifava, né? Esta frase, leia com tal ênfase. Essa é a frase em que será ouvida pelos jornalistas presentes. Leiam agora esta aqui, não é? Com essas palavras que estão aqui. Essa é quando vocês vão conquistar o auditório. O auditório que é um auditório que não vai entender nada do resto, mas vai aplaudir isso que está aqui. E vejam que você também vai aceitar, você vai falar aquilo que vai interessar aos financiadores da campanha quando você lê esse documento que está aqui. Ou seja, eu tinha de trabalhar desta maneira. É disso que se trata. A política tende, assim, a perder o espaço e o prestígio, ou seja, ela não é mais considerada um locus onde estão em jogo problemas de natureza prática. Para serem resolvidos, não é? Esses problemas políticos exigem a despolitização da esfera pública. A política, uma vez tecnicizada, é matéria para os especialistas. Não é? Aos políticos, restaria somente o papel da divulgação, de mobilização e de estabilização. Em suma, a razão cínica é a razão do sujeito, não é? Que tudo observa, é a razão do sujeito que se viabiliza por estratégias de violência simbólica e, com isso, a razão esclarecida se converte no seu contrário, numa opressão difusa. A razão cínica é a razão que pretende legitimar-se, não por meio do respeito às regras estabelecidas, porém mediante regras pretensamente técnicas dotadas de eficácia e de produtividade. Técnicas que são técnicas retóricas, escondem a realidade, né? Que enganam, tentando convencer o cidadão comum, né? Persuadir o cidadão comum a partir de lugares comuns. O poder político e o poder econômico, sob a forma de uma ordem jurídica, repousa, assim, não numa relação entre os homens, mas numa lógica das coisas. Não é? Para prosperar e se expandir, a ideologia tecnocrática precisa de um contexto social de silêncio público, de um privatismo extremado na orientação dos indivíduos para suas carreiras, para seu consumo e para o seu lazer. Por causa da razão cínica, o mundo vivido é cada vez mais composto de evidências não tematizadas, de certezas não reflexivas, de vínculos que jamais são postos em dúvida. Não é? A partir daí, a razão cínica é, hoje, responsável por uma série de questões. Eu já, infelizmente, já desliguei. Eu disse a vocês que eu caí na besteira de entrar no sistema dos meus colegas de ensino ginasial, esse pessoal que é controlado pelo pessoal do bolsonarismo, o que eu tenho recebido de boçalidades, o que eu tenho recebido de mentiras, né, sobre o que aconteceu do ponto de vista dos bolsonaristas, eu, infelizmente, né,
mas aqui eles estão dizendo que o Lula vai dar um golpe, que vem isso, vem aquilo. Isso vem, divulguem a todos, divulguem pelo menos para cada cinco divulguem. São pessoas que têm a minha idade, são pessoas que são médicos, são engenheiros, são pessoas que são juízes, são pessoas que são desembargadores. Não é? É de uma sordidez, é de um engano, e são pessoas decentes, não é? As pessoas que se auto-enganaram, que foram auto-enganadas, não é? Essas pessoas têm essas características. Portanto, é isso que eu quero dizer. A razão cínica é responsável por aquilo que uma grande filósofa chamava, Hannah Arendt, ela chamava de a banalidade do mal. Ela vai deixar, não é, os povos, os críticos judaicos extremamente exacerbados quando ela vai analisar, em Jerusalém, o julgamento de Adolf Eichmann, não é, que era o responsável pela logística de transportes para os locais onde os judeus eram assassinados com gás. Não é? O Adolf Eichmann fugiu depois da Segunda Guerra, foi preso pelo Mossad na Argentina, foi julgado. E ele dizia o seguinte: eu simplesmente fui um funcionário público, eu não fui um assassino. Eu simplesmente fui alguém que cumpri a lei vigente no regime do nazismo. Eu não tenho culpa se fui um bom funcionário. Eu queria ser promovido. Eu era tenente-coronel, eu queria subir no cargo. Não é? Eu fiz uma carreira militar, fui um bom oficial, fui o responsável por essa logística, e em vez de ser condenado à morte, eu acho que eu deveria receber, era uma condecoração. Não é? E nesse momento, Hannah Arendt vai dizer o seguinte: ele não é um assassino. Ele é um homem que foi levado ao que fez pela banalidade do mal. Não é? Em um determinado momento, ele vai dizer, no julgamento, não é? Ele vai dizer que ele deveria ter sido premiado e não condenado por cumprir seus deveres. Ele apenas cumpriu a ordem jurídica vigente naquele momento. Não é? E aí ele vai dizer o seguinte, não é? A Hannah Arendt vai dizer o seguinte: ele era simplesmente um homem normal. Ele era um homem normal. Por isso ele era assustadoramente normal. Ele acreditava em qualquer coisa que Hitler dissesse. Ele acreditava em qualquer coisa que o Führer dissesse. Ele cumpria as ordens do Führer e se orgulhava de ser um burocrata, apenas e tão somente um burocrata, né, da intendência, da área de transportes e intendência do exército alemão, e de fazer bem, né, aumentar a produtividade dos trens para que os trens levassem mais pessoas para a morte. Né? Então, e ela vai dizer o seguinte: acima de tudo, o que me choca, diz Hannah Arendt, era a incapacidade daquele funcionário, né, de avaliar as consequências devastadoras dos seus atos, mesmo quando consideradas instrumentalmente como meios de promoção. O seu déficit moral se assenta na sua incapacidade de avaliar a desproporção entre estes dois termos, eficiência na sua função burocrática e, ao mesmo tempo, a consequente destruição gratuita, né, que vai contra tudo que já pôde perceber e conceber, mesmo o utilitarismo mais rasteiro. Né? E, a partir daí, ela vai trabalhando, vai fazendo um livro chamado Eichmann em Jerusalém, trabalhando exatamente com essa ideia de como a banalidade do mal pode ser gerada, por isso que, pelo que a Marilena Chaui vai dizer, décadas depois, aquelas regras que eu mencionei, da exclusão, da interdição e do monopólio da informação. Com isso, o que é que nós temos? Não é? A razão cínica é responsável pela banalidade do mal, vai dizer Hannah Arendt, e vão dizer os weberianos, e os cientistas políticos na linha do Parsons. A razão cínica também é responsável pela jaula de ferro da servidão burocrática, pelo enferrujamento da burocracia. A burocracia passa dominando, não é? Ela passa a dominar, ela passa a corroer, não é? A vontade pública. A burocracia do Estado controla a máquina pública, daí vem a noção de patrimonialismo, como o Weber vai dizer, e num determinado momento o que nós vamos dizer é a apropriação do poder público por esse poder patrimonial, por essa razão cínica que se vale dos meios de comunicação de massa, que se vale por meio de um discurso competente para mandar. A pergunta que se faz para terminar a aula é: há escapatória? Há escapatória para a razão cínica? Quantas e quantas vezes eu não vi a razão cínica nos concursos da Faculdade de Direito? Quantas e quantas vezes eu não vi um presidente de banca humilhar candidatos? Né? Quantas e quantas vezes, quando aquele professor disse que eu era comunista, eu dei um berro com ele, né? Eu posso perder o concurso, mas eu não levo desafio para casa. Né? Veja, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que em alguns momentos vocês vão perceber que essa manipulação é presente, ela está presente. Veja o tempo todo, é só vocês lerem os jornais desse fim de semana, o tempo todo as conversas dos marqueteiros sobre o que vai acontecer este ano, tendo em vista as eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? O que os marqueteiros estão dizendo. Então, nesse sentido, eu terminaria dizendo que um dos autores que mais trabalhou com isso foi um pessimista da razão, é o Norberto Bobbio. E num outro livro, que talvez vocês não tenham ouvido falar, ele vai dizer, basicamente,
também é um livro que discute a democracia, mas é menos conhecido esse livro. Ele vai dizer que como é que nós lidamos com a razão cínica? Como é que nós lidamos com a banalidade do mal? Como é que nós lidamos com a violência simbólica? Não é? Como é que nós lidamos com a violência simbólica, que é a violência, né, fruto dessa dissertação? Né? E é fruto de um trabalho do Pierre Bourdieu, que é muito interessante, em que ele vai dizer, né, que o poder simbólico se edifica e se revela. O poder simbólico trabalha o tempo todo, não é, com a língua, com a arte. Ele constrói uma realidade falsa com base na homogeneidade dos fatos, no discurso que prega a homogeneidade dos fatos, a homogeneidade dos espaços e dentro de uma perspectiva epistemológica manipulada permanentemente. Não é? Ele vai dizer, o Bob vai responder essa pergunta. Nós temos a possibilidade de pensar em 3 saídas. A primeira saída é a mosca na garrafa. A segunda saída é o peixe na rede. A terceira saída é o homem no labirinto. Bob vai dizer, a mosca na garrafa, não é? Pressupõe, para que ela saia da garrafa, as garrafas estão tampadas. Para que ela saia da garrafa, isto pressupõe que a garrafa não esteja tampada e que exista uma única saída perceptível somente pelos que são racionais. Não é? A mosca não é racional, ela não vai conseguir sair, não vai conseguir empurrar a roda. Não é? Então, ela diz exatamente isso. Nós temos, muitas vezes, só os racionais vão perceber que eles se comportam como uma mosca na garrafa. Precisam abrir aquela rolha para sair. Mas abrir aquela rolha significa entrar na questão das fake news hoje, entrar na questão da mídia, entrar na questão do marketing político hoje. Né? Segunda questão, peixe na rede. Né? Os homens, vai dizer Bob, como os peixes na rede, debatem-se buscando uma saída. Mas essa saída para o peixe que está na rede não existe. Toda a movimentação é inútil e sofredora. O peixe vai se cortando no plástico da rede, né? Ele vai lutando, mas ele vai perdendo a força de viver, né? Não tem nenhuma chance de sucesso. A terceira saída é a do homem no labirinto. Bob vai dizer, há saídas, mas elas não são óbvias, nem fáceis de serem encontradas. A única coisa que os homens apreendem na experiência do labirinto é que existem becos sem saídas. A lição do labirinto é a da verificação, por meio de um processo de experimentação e de aprendizagem, de quais são os caminhos bloqueados. Eu vou deixando um sinal dos caminhos bloqueados para depois não ficar perdendo tempo e passar por ele novamente. Weber conclui dizendo o seguinte, a saída da mosca é autoritária. A hipótese do peixe é a hipótese nihilista. Não é? Por que lutar? Por morrer mesmo. A terceira hipótese do homem labirinto é a hipótese viável, mas ela corre o risco de refletir um idealismo ingênuo, um idealismo incapaz de perceber que, apesar dos novos movimentos sociais e apesar das lutas políticas, o que nós temos são novas estruturas contraditórias. Não é? Nós temos novas estruturas contraditórias. Nós temos mentiras que são construídas como verdades exatamente pelos discursos competentes, vai dizer o Bob. Não acho que o Bob tenha lido a Marilena Chaui, mas tenho quase certeza que ela tenha lido o Bob. Me dou bem com ela, quase certeza que ela tenha lido o Bob. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer na aula de hoje, não é? Na aula de hoje mostra que a subjetividade hoje parece cada vez mais divorciada das práticas políticas, a regulamentação jurídica da vida social vai se alimentando a si próprio, o cidadão, nós somos esmagados por um conhecimento jurídico cada vez mais especializado, mas também cada vez mais hermético e pela superjuridificação da vida social. A ética vamos dizer, da modernidade, principalmente a ética de convicção, não é? Vai nos levar a nos tornar como essas pessoas que me passam essas fake news, todos eles acreditando no que eles dizem, não é? Acreditando que o Brasil está para ser tomado do comunismo e acreditando, colocando a ética, vamos dizer, de convicção acima da ética de responsabilidade. A noção clássica do Estado se torna pequena demais para os grandes problemas e grande demais para os pequenos problemas, e diante disso, não é? A pergunta que eu faço é possível, num contexto como o atual, é possível recuperar a razão? O positivismo, não é? O positivismo kelseniano, não é? O positivismo, de modo geral, de certo modo, é ingênuo demais para justificar as estruturas opressivas. O marxismo trabalhou nessa linha, não é? Mas em que medida, não é? Ele não sufoca, em alguns momentos, a própria ideia de liberdade? Nesse sentido, como é que nós podemos refletir novamente sobre a ciência, ou melhor, sobre a função social da ciência, uma reflexão que abriria espaço para o advento da sociologia da ciência, para a filosofia da ciência, e que nos permitiria, de certo modo, trabalhar mais, não é? No sentido de fugir do discurso competente
e fugir das aporias, não é? Daquilo que, num determinado momento, eu chamei de aporia. Não é? Ou seja, cálculo de meio e fim, custo-benefício, rentabilidade e acumulação, maximização dos meios de produção, controle crescente das singularidades em nome da integração sistêmica, desenvolvimento tecnológico, expansão do domínio formal burocrático, não é? Acima de tudo, daquilo que eu mostrei para vocês, que é o Bradesco, e daquilo que se converteu hoje, convertendo-se hoje os cursos, alguns cursos de administração. Basicamente, eu gostaria de lembrar que uma aluna minha antiga, uma das mais brilhantes alunas que eu tinha, que era professora do INSPER, ela estou sendo gravado, não podia citar, mas enfim, já citei. Ela pediu demissão dessa. Ela disse o seguinte: ali o discurso é exclusivamente o discurso da produtividade. Quando eu assisti na pós essa aula que você deu sobre o discurso, vamos dizer, competente, né, e pedi para fazer o seminário a leitura do Bourdieu e da Mariana Chauí, não é? Eu percebi a ignorância daqueles alunos. Eles falam o tempo todo um discurso falsificado, como maximizar o lucro, como ampliar a produtividade, como evitar processos judiciais e coisas desse tipo. Vocês imaginem a leitura dessa aula, por exemplo, quando eu falo sobre o discurso competente em tribunais de justiça em portas fechadas. Não é? Eles ficam lívidos porque eles percebem que, no fundo, eles se sentem criticados, eles saem fazendo uma autocrítica. Alguns dizem, você tem toda a razão, nós estamos aumentando a produtividade com essa linguagem técnica, sem perceber que, com isso, não nos afastamos da sociedade brasileira. Foi isso que eu procurei fazer hoje. Não sei se essa aula é uma aula... Alguns alunos, quando eu discuto essa questão, alguns alunos que perguntam por que eu sou tão pessimista. Eu não sou pessimista. Né? Eu tenho ceticismo de razão. Eu sou extremamente otimista. Depois que nasceu a minha neta, eu sou muito feliz. A menininha que está aqui é um vulcão. Agora, quando eu encaro a realidade como professor, né, e sou, acima de tudo, um professor que vem da área de ciência política, de sociologia e filosofia do direito, e lecionou durante muitas e muitas décadas metodologia da ciência do direito, eu gostaria de dizer isso. A aula de hoje é uma aula que as pessoas se sentem diminuídas. Não é? É quase como se eu dissesse tudo é cínico, não há escapatória. Vejam a política no que ela se converteu. Vejam a política no que ela se converteu. Vejam o que é hoje, não é, a questão das fake news. De um lado, eu corro o risco de tentar combater as fake news, mas se eu impuser alguma medida de censura, né, eu estarei abrindo caminho para cercear as liberdades. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu prefiro aguentar as fake news a ter a liberdade, de certo modo, contida. Vejam o que acontece no Bradesco. Eu já vi isto que aconteceu, que eu estudei lá no Bradesco. Né? Eu vi, já disse para vocês, lá muitos anos atrás, também no Unibanco. E, recentemente, eu fiquei sabendo que quando o jornal Estado de São Paulo entrou na crise de 2003, né, eles contrataram uma empresa que levou todos os diretores de redação a fazerem num hotel em Atibaia a mesma coisa que fizeram os diretores do Unibanco lá atrás. Né? Houve um que se humilhou, saiu dali, pediu demissão e nunca mais pôs os pés no Estadão. Né? Vejam, estas questões são questões importantes. Não sei se a aula foi clara. Né? Hoje eu disse que teria sair um pouquinho mais cedo, ia sair 15 para as 11, mas hoje, 15 para as 11, mas hoje eu vou ter que sair 15 para as 11 e ia ter mais 3 minutos. Perfeito, professor. Foi super clara. Eu só queria agradecer novamente. Hoje a gente encerra o primeiro ciclo desse curso. A gente ainda vai ter mais 4 aulas, né, que vão contemplar aí também tanto a Marilena Chauí, quanto principalmente o Weber, né, que ele vai permear todo o curso, mas aulas que vão estar com o Vanderlei, como o professor falou, a Marilena Chauí, e a gente vai ter mais essas 4 aulas, vão continuar sendo às segundas-feiras, a partir da próxima, tá? Quem quiser já pode fazer a inscrição no site, no mesmo local que vocês fizeram essa da oferta, né? Nos cursos de extensão, vocês vão encontrar e já podem começar a fazer as inscrições, por favor. Só um detalhe para vocês. Perdão, Raíssa. Nós tínhamos pensado esse curso com 8 aulas, mas a ESA nos pediu que dividíssemos em 4 e 4. Então, na realidade, no meu programa, o que eu tenho aqui hoje foi a 4ª aula, Ética de Convicção e Discurso Competente, com a Marilena Chauí. Na semana passada, foram as relações entre economistas e juristas, sempre o Weber como denominador comum, a partir do Raimundo Fauro.
A segunda aula foi representação política no Estado Federativo. Eu trabalhei com Simon Schwartzman. Na semana que vem, eu vou lidar com a questão legitimidade a priori e legitimação a posteriori, Roberto Campos. Na aula de número 6, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, vai ser, eu vou tomar a liberdade de discutir esse meu livro que a Raíssa publicou pela editora Bela, Direito, Autoritarismo e Desenvolvimento. A sétima aula, Poder Constituinte Originário, o Poder do Führer. Eu vou trabalhar um professor da Faculdade de Filosofia, que já está aposentado, foi meu orientador, de fato, não regular, Rolf Kuntz. E, por fim, Oliveiras Ferreira, o embate entre as burocracias. Fundamentalmente, o embate entre a burocracia pública administrativa e a burocracia militar. Para não dizer que eu não falei de militares. A Raíssa sabe. Mas tem falado até hoje, né, professor? A gente já falou essa questão da legitimidade, né, em relação, por exemplo, aos direitos trabalhistas. Não tem como fugir, né? A gente acaba vendo que os diplomas vão fazendo exatamente isso, né? Legitimando direitos para deslegitimar os direitos, né? De alguma forma. Mas, enfim, então teremos esses 2 encontros, mais 4 encontros, né? Essa divisão em duas classes, dessas 4 aulas, primeiras aulas e as outras 4. E eu gostaria de saber se vocês têm interesse em fazer pelo menos uma aula do próximo curso presencial, que o professor e eu gostaríamos de fazer o relançamento do livro do professor. Né? Podemos pensar fazer na última aula, vamos fazer na última aula. Pode ser, pessoal? Pode ser. E aí, professor, a gente faria nesse mesmo horário na ESA? Tá bom, pode ser sim. Então tá bom, eu vou combinar direitinho com o Eric, com o coordenador. Você me avisa na véspera, Isso. 3 dias antes, porque senão eu esqueço. Tá bom. Na quinta eu estou no Rio o dia inteiro, uma reunião começa às 8, termina às 8, e sábado cedo eu estou indo para, bem cedinho, estou indo para Londrina. Sempre aula e pesquisa, aula e pesquisa, aula e pesquisa. Perfeito. Sim, tá bom, Cláudia, vai ser um prazer se você puder vir, mas se não, tem como sim fazer a transmissão, né? Lá eles têm todo o suporte para fazer a transmissão. Então, a gente faria essa aula de uma forma híbrida, assim. Então já está combinado, tá? Eu vou só confirmar, de fato, se a sala está disponível para esses horários e confirmo com vocês na próxima aula, combinado? Perfeito. Então tá, gente. Estou entrando agora no estúdio de televisão. Vai, professor. Até as 2 horas da tarde. Boa sorte. Depois compartilha com a gente. Ok. Obrigada. Tchau, tchau. Bom.